Bom dia! Vamos ver se vamos conseguir aqui com a conexão. Hoje eu estou em Blumenau e a conexão não tá boa. Vamos ver se vamos conseguir fazer a live. Me digam se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, por favor. Porque eu não sei, né, se essa internet aí vai rodar a nossa live hoje. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, né? O capítulo 9 é sendo relacionável. Bom dia. Bom dia, Jé. Tá beleza aí? Ouvindo e vendo, tranquilo? Achei que não ia rodar. Ontem tentei fazer um zoom e não consegui. Então tá ótimo. Então vamos começar, né? Nós estamos aí na live 9. Hoje a live, para quem acompanha aí, é na página 109. Eu ainda vou falar um pouquinho, né, que a nossa live terminou outro dia e eu não falei sobre autenticidade acima de tudo, que era o finalzinho do capítulo 8, né? Então eu vou falar bem rapidamente sobre isso e aí depois nós vamos falar sobre o capítulo 9, sendo relacionável. Se você quiser mandar essa live para alguém aí que você queira ajudar a multiplicar a sua energia, entender um pouco mais sobre si, coloca o dedo no aviãozinho, encaminha aí para as pessoas e depois também ela fica salva no YouTube. Então, ainda voltando um pouquinho lá no capítulo 8, no Entrando em Ação, que faltou uma partezinha que eu acho bem importante, inclusive para a gente sintetizar e iniciar o capítulo 9, tinha uma parte na página 107 que falava sobre autenticidade. Então, toda vez que nós falamos sobre energia, melhorar a nossa energia, ter mais energia, nós precisamos ter clareza do quanto a nossa autenticidade ela é importante, né? Sermos nós mesmos, poder fazer as coisas que a gente gosta, saber o que multiplica a nossa energia, saber o que faz com que nós nos sentimos mais ativas. Então, esses pontos são muito importantes. Não ligar para o que os outros acham, né? Então, a gente percebe que as pessoas têm uma preocupação gigante com a opinião alheia. E isso faz com que a nossa energia seja destruída. Um dos fatores principais que detonam a energia é a busca por agradar as outras pessoas. Se você tiver nessa busca sempre de tentar agradar as pessoas, você acaba fazendo coisas que você não gosta, você acaba colocando em jogo, às vezes até alguma coisa que é do teu perfil, né? Ou às vezes um ponto forte teu que tu acaba não utilizando porque alguém criticou, né? Então, se preocupar com a opinião do outro não é bom. Sempre repito isso pra mim mesma. Então, é uma coisa que eu repito pra mim, né? Não ligue pros outros vão dizer. As pessoas vão falar independente de como você fizer. Alguns vão se agradar de uma forma, alguns vão se agradar de outra, então as pessoas sempre vão falar. É importante que a gente vai conseguir tomar ação mais fácil, vai ser uma pessoa de mais ação quando nós nos preocuparmos menos com a opinião das outras pessoas. A mesma coisa acontece quando fazemos muitas projeções e suposições sobre o que os outros estão pensando. Jamais seremos capazes de saber o que de fato as pessoas estão pensando. Muitas vezes a gente também se preocupa em excesso e às vezes até pensa que os outros estão pensando, falando ou vão pensar, e é tudo histórias criadas pela nossa mente e nem é tudo aquilo que você imaginava. Então, 2 pontos bem importantes. 1, não se preocupar com a opinião dos outros, porque os outros têm a sua opinião mesmo, vão falar, vão comentar. 2, não criar histórias na tua cabeça, vão falar isso, vão falar aquilo, porque às vezes nem vão, né? Então, tomar cuidado com isso. É como se fosse um jogo de espelhos, né? Você já entrou numa sala de espelhos, tem diversos ângulos, diversas formas diferentes, você é a mesma pessoa. E nos espelhos uma você é mais baixinha, uma você é mais alta, Por que acontece isso? Porque é como se fosse a visão das outras pessoas. As pessoas vão te ver diferente mesmo que você esteja fazendo igual. Então, não se preocupe com a opinião dos outros.
Não use parâmetros de outras pessoas para definir o que é importante para você. Então a comparação, né? A comparação ela é péssima. Nunca se compare com alguém, tanto para criar o teu objetivo, quanto para avaliar o teu desempenho, né? Às vezes, se você se compara, você pode se sentir menosprezada. E o que você tem que sempre avaliar? Se você está fazendo o teu melhor, não se você é melhor que a outra pessoa. Às vezes essa pessoa tem uma experiência maior ou simplesmente outras capacidades. Então, nunca se comparar. Tá? Nunca se comparar com as pessoas, nem com quem é menor que você e nem com quem é maior. A comparação destrói a energia. Dificilmente coisas que fazemos para ostentar ou aparentar um determinado status são autênticas. Cuidado com isso também, né? De querer convencer os outros, de mostrar, às vezes, uma vida que não é real, às vezes até para, sei lá, ganhar admiração, ou para ganhar seguidores, ou para ganhar clientes, né? Então, cuidado com essa coisa de mostrar algo que não é real. Às vezes um status, às vezes uma conquista, né? Hoje o que mais vende, o que mais relaciona, o que mais conecta é a autenticidade. Quanto mais autêntica você for, melhor será, né? Então, buscar sempre a tua verdade e a forma com a qual você se sente bem fazendo o que precisa ser feito, né? Então, a gente vai ter que fazer algumas coisas? Vai. A gente vai ter que se superar, a gente vai... sempre dentro da nossa verdade, né? Então, isso é bem importante. Finalizando esse capítulo, então, eu quero trazer para vocês quero trazer aqui, ó. É preciso um olhar crítico para saber o que daquilo é necessário e descartável. Quando desenvolvemos essa capacidade, nossa bagagem acaba ficando muito mais leve, porque iremos focar apenas no essencial e o que é fundamental. Os excessos serão todos descartados e isso vai ser um alívio. Então, quando você parar de se preocupar em mostrar um status, mostrar alguma coisa e trabalhar a ser, né, a pessoa que você é na tua essência, você vai sentir uma carga muito menor, né? Não ter que provar, não ter que mostrar as coisas para os outros. Então, isso vai ser bem gratificante. Reveja o que você estabeleceu como metas para checar e veja se de fato essas coisas são importantes. Às vezes também as pessoas criam metas com a ideia do que os outros vão achar, né? Colocam seus objetivos perante uma conquista de uma outra pessoa. Dá uma olhada se hoje, checa as tuas metas e olha se hoje as tuas metas talvez não estão ali para agradar alguém. A gente tem lá no nosso cartaz de metas o campo, né, que é fazer para os outros. Mas, ok, perfeito. Mas as tuas metas pessoais, né, às vezes alguma meta profissional, às vezes alguma meta, bom dia, às vezes alguma meta que você tem de compra, de aquisição, é você mesmo que quer? É para você mesmo esse benefício? Ou você está querendo mostrar ou agradar alguém? Também considere que não importa que o que você colocou pode parecer fútil para outras pessoas. Isso também é importante. Às vezes tu tem uma meta de alguma coisa, tu não conta para as pessoas porque tu acha que as pessoas vão achar que é fútil, ou porque todo mundo já tem, ou porque tu em algum momento já falou, eu não quero isso não é importante para mim, e tu percebeu que tu quer. E aí tu acaba não falando ou não colocando nas tuas metas porque tu acha que a avaliação dos outros é que aquilo ali não é importante. Então, cuidado, as tuas metas, para te moverem, elas precisam ser verdadeiras. Se tu colocar metas, objetivos para você que não são o que realmente você deseja, o que não é para você, isso pode te gerar uma grande desmotivação ao invés de uma motivação. E a nossa ideia de ter objetivos claros é para ter motivação. O primordial é ser uma pessoa honesta. O contrário pode ser prejudicial. Seja ética, seja autêntica, a forma como isso vai se manifestar não importa.
contanto que seja verdadeiro e sintonizado com o que você quer para você. E claro, que não prejudique ninguém. Então as tuas metas, elas só não podem prejudicar os outros. Além disso, ela só diz direito a você. O que você quer, por que você quer, como você vai se sentir bem. Eu falo, às vezes as pessoas não gostam dessa frase, mas eu vou falar para criar um impacto mesmo para você. Quando você for criar as tuas metas, seja egoísta. Ana, ser egoísta não é uma coisa boa. É para te lembrar realmente que na hora de criar as tuas metas, o que importa é o que você quer. O que vai trazer energia, prazer, felicidade. As pessoas que te rodeiam, as pessoas que estão com você, elas vão se sentir beneficiadas pela tua felicidade, pela tua alegria, e elas vão ser beneficiadas. E aí sim tu vai conseguir realizar também as metas das outras pessoas. Mas não fique na busca de criar metas e objetivos para agradar outras pessoas. Não fique preocupada com a opinião das outras pessoas, tá? Então, só falei rapidinho aqui para finalizar o capítulo 8, que não tinha dado tempo. E agora nós vamos para o capítulo 9. No capítulo 8 tem exercícios, né? É importante que vocês realizem os exercícios lá do caderninho, ou então, né, da live mesmo, se você não tem o caderninho. O capítulo 9, o nome do capítulo é Seja Relacionável. O que eu quero dizer com relacionável? Pessoas que se relacionam bem, pessoas que conseguem conviver bem com outras. Então, a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros, né? Nós não temos que tomar nossas decisões preocupados com o que os outros vão achar, porém, é fundamental que nós conseguimos nos relacionar bem com as pessoas. Hoje, um dos diferenciais, o que diferencia as pessoas normal das extraordinárias, é a sua capacidade de relacionamento. Seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho. Hoje, o grande diferencial das pessoas é a forma com a qual elas se relacionam. Como elas conseguem conversar, como elas conseguem solucionar problemas, como que elas conseguem ser agradáveis para as outras pessoas. Então, hoje, como que tá os teus relacionamentos? Se você precisasse dar uma nota, sei lá, de 0 a 10, para como você está se relacionando com relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, né? Quem é casado, pais e filhos, filhos e pais, colegas de trabalho, igreja, grupo de amigos. Tenta fazer essa avaliação. Aonde você consegue se relacionar melhor? Por que você consegue se relacionar melhor com esse grupo de pessoas? Pensa a pessoa que tu tem muita dificuldade de se relacionar. Por quê? Então é bom que você pense nesses pontos para você conseguir fazer algumas avaliações. Ninguém vive só. Todo o nosso universo está em constante movimento e transformação. Vivemos em uma relação de interdependência com tudo e com todos. Eu adoro a palavra interdependência. Nós não somos dependentes de ninguém, mas nós estamos coligados, né? Então, ninguém é feliz sozinho. Eu posso conquistar todas as coisas que eu quiser, se eu não tiver pessoas para dividir, para comemorar, para celebrar, não vai ser feliz. Então, lembra dessa frase, ninguém é feliz sozinho. Então, hoje, eu preciso melhorar o meu relacionamento com quem? Né? Dessas pessoas aí que eu fiz uma avaliação. Estamos interligados. Por mais que devemos buscar a nossa autonomia, tomar as nossas decisões, as nossas atitudes, o mundo requer cada vez mais que pensamos no todo. Uma ação tomada aqui reflete lá na frente na nossa vida. Então, a gente precisa ter os nossos objetivos, a gente precisa tomar as nossas decisões, a gente precisa ter as rédeas da nossa vida, precisamos. Porém, precisamos lembrar que estamos interligados e que as nossas ações aqui interferem lá na frente nos nossos resultados. É assim com tudo. O impacto das nossas escolhas traz implicações muito maiores do que imaginamos. O que falamos, o que pensamos e a maneira com que agimos, tudo se interconecta.
Então eu sempre explico, né, que aquilo que a gente pensa cria sentimentos que criam ações. Então uma coisa está totalmente ligada com a outra, não é só o que a gente faz. É o que a gente faz, é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente fala. Tudo tem uma ligação. Não acredito que alguém possa tirar a nossa energia, por exemplo. Uma coisa que a gente ouve assim, ai, fulano de tal tira a minha energia. O poder de tirar a tua energia não é dele. O poder de deixar a tua energia ser esgotada é sua. Tá? Então nós estamos falando há alguns dias já sobre ter uma vida com mais energia. Nunca mais fale sobre isso. Ah, eu não gosto de fulano de tal, ah, eu tenho dificuldade de me relacionar com ela porque ela suga a minha energia. Não. Por exemplo, o que acontece é que podemos estar desconectados e da nossa fonte, tipo da nossa fé, da nossa fonte de energia. E então podemos acabar culpando outras pessoas. Se eu estiver bem comigo, organizada, com os meus objetivos, com os meus desejos, fazendo as coisas que eu gosto, né? Tudo que a gente já aprendeu aqui no livro, a outra pessoa não vai ter esse poder de sugar a minha energia. Essa pessoa, ela não tem essa responsabilidade. Em algum momento acabamos ficando mais vulneráveis, digamos, a energias negativas. Isso sim, eu tô mais vulnerável, eu não tô trabalhando a minha mente, eu não tô trabalhando o meu interior, e aí eu acabo ficando mais vulnerável às energias negativas que me rodeiam. Mas a culpa daí de novo não é do outro, a culpa é minha. O que eu preciso fazer? Fortalecer as minhas coisas, fortalecer a minha fé, as minhas declarações, fazer o meu exercício físico que me faz bem, enfim, tudo que você já avaliou até aqui no livro, que são as coisas que fazem bem para você, e aí tu vai estar menos vulnerável às energias negativas. No meu entender, esses momentos, eles são um sinal de que precisamos perceber como estamos cuidando da nossa própria vitalidade. Então, quando tu perceber assim que a tua energia está vazando, onde tu não tem que culpar outra pessoa, onde tu tem que olhar? Tu tem que olhar para ti. Como que eu estou cuidando de mim? Quais são os meus momentos de autocuidado? O que eu tenho feito de bom para mim? Pode ser que estejamos sendo descuidados com a nossa saúde, com a alimentação, com a falta de exercício físico. Pode ser também que estejamos descuidando da nossa saúde emocional, psicológica, espiritual. Então, ponto bem importante. A minha energia vaza, as pessoas sugam a minha energia. Qual que é o ponto para olhar? É olhar o meu autocuidado, o que eu estou fazendo por mim. Muitas vezes aquilo que tu culpa o outro é um sinal do que você precisa melhorar com você mesmo. Ai, meu marido não me dá atenção. Opa, você está se dando atenção? O teu corpo, a tua mente sinaliza o que ela precisa. E aí, automaticamente a gente quer culpar o outro, né? Quer colocar essa responsabilidade no outro. Mas é um ponto para eu avaliar. Eu estou cuidando de mim? Eu estou me dando momentos gratificantes? Eu estou me amando? Então, tudo que vier na tua mente de culpar os outros que não estão fazendo por você, é um sinal para você olhar se você está fazendo isso por você mesma. Quando for alguma coisa que não se resolve facilmente, sinto que ainda estou incomodada e com um peso, busco entender o que eu posso mudar nas minhas atitudes. Então, comece a olhar por esse viés, né? O que eu posso mudar nas minhas atitudes para me sentir melhor, para me sentir com mais energia, para não deixar minha energia sumir. Busque entender até que ponto você está buscando aprovação e validação das outras pessoas. Eu estou buscando muita validação, aprovação, o elogio das outras pessoas? Ou se eu estou tentando controlar algo que está fora do meu controle? Ou eu estou querendo dominar algo que não cabe a mim? Olha que pontos importantes que destroem a nossa energia. Olhem isso. Muitas vezes o clima pesado que você sente em algum lugar, as pessoas estão introspectivas, às vezes melancólicas,
variações infinitas aí de coisas negativas. Talvez isso não seja o outro, talvez isso seja algo que está em você, precisando ser trabalhado. Gurias, aqui tem uma coisa bem importante, tá? Nessa minha fala aqui, vocês precisam parar e refletir. Às vezes para a live ou para o vídeo que tu está assistindo, dá uma refletida, né? Porque é muito importante. Pode ser que o que as pessoas precisem, e até você, é de descanso, de respiro, de uma boa noite de sono, de um dia sem fazer nada, de uma leitura, de um passeio na natureza, das coisas que fazem bem para você. Por isso que até agora nós avaliamos tanto sobre isso. Você precisa ter clareza das coisas que te fazem bem. Nesses momentos, costuma entrar em minha mente o que eu gosto de fazer, né? Então, quando acontecem essas coisas, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de acalmar a minha mente, a minha busca por coisas, os meus objetivos, acalmar realmente e tentar olhar para dentro de mim, buscar uma luz interna. O que está faltando, Ana? Eu faço essas perguntas para mim. O que tu precisa? O que hoje te deixaria mais feliz? Então, eu faço algumas perguntas para mim para tentar identificar. E eu gosto de pensar nas ondas do mar, assim, tipo, isso me conforta, né? Vai, volta, é infinito, nunca vai terminar. Eu gosto de pensar no nascer e no pôr do sol, que não importa o quanto o dia é difícil, o sol vai nascer de novo. Então, eu até coloco aqui algumas coisas que eu gosto. É um exercício mental que eu faço para manter as coisas em uma perspectiva, né? E deixar os pensamentos ir se ajeitando em momentos mais tensos e mais densos. Então é aquele momento de refletir mesmo, né? De deixar nossa mente mais calma, de fazer menos julgamentos, de fazer menos avaliações e realmente relaxar. Tipo, hoje eu estou em Blumenau, né? Eu sempre faço a live olhando o mar. E hoje eu estou em Blumenau. Então eu escolhi uma janela aqui que tem uma natureza gigante, assim. Isso são coisas que me fazem bem, me acalmam, me deixam ouvir a minha mente. Então, de novo, né? Autoconhecimento. Mudar o foco de uma conversa, quando você, né, também percebe que a tua energia ela tá sendo afetada por um negativismo de alguém. Mudar o assunto da conversa, né? Então fazer uma pergunta de outro assunto, porque se a pessoa está falando alguma coisa e você vai ir contra aquilo, às vezes vocês vão entrar numa discussão e isso vai piorar a tua energia. Não tô dizendo aqui que a gente tem que aceitar as coisas, né? Que a gente tem que mudar de assunto sempre. Tô dizendo aqui que se você está numa conversa que não vale a pena discutir sobre aquilo, vou dar um exemplo assim, contra ou a favor a vacina? Às vezes as pessoas discutem sobre isso. Vai mudar alguma coisa? Não, tu tem a tua opinião, vai lá e faz se tu quer, não faz se tu não quer, deu. Agora, não adianta ficar discutindo, isso vai gerar uma energia negativa. Então, num caso assim, que não muda nada a tua opinião, a tua discussão, muda de assunto, pergunta, quem que mora ali? Tu viu que tal coisa? Tá chovendo? Sabe? Muda totalmente de assunto para tentar mudar a energia. Então, mudar o foco da conversa também é uma excelente estratégia e um meio de ajudar o outro a direcionar o foco do pensamento, redirecionar, né? Parar de pensar nisso aí que não estava sendo bom. Um simples redirecionamento dos pensamentos funciona maravilhosamente. Gosto do método porque ele ajuda todos os envolvidos e ninguém se sente menos, não fica um clima pesado, não termina a conversa com uma discussão, então é uma forma boa. Mas esteja sempre aberto a ouvir, né? A gente tem que estar aberto a ouvir, é uma estratégia realmente para quando você precisa, não que você não deva ouvir as pessoas e deva estar sempre mudando de assunto, não, né? Então a gente já falou bastante sobre a importância de ouvir o outro. Nem sempre é fácil ouvir os outros, mas se nós estivermos conectados todos os dias com a nossa energia, a nossa vida, a nossa busca, se nós formos autênticos e essenciais no nosso coração,
aquilo que os outros estão falando tem uma importância menor. Aquele ponto que nos liga a todos os seres vivos e fenômenos do planeta, então saberemos que estamos no caminho certo. Estou fazendo bem, né? Não estou fazendo mal a nada no planeta, né? A ninguém. Então eu posso estar ciente, consciente e com a minha energia em dia. Faça o que precisa fazer para ajudar o mundo. Precisamos aprender a fazer o bem, sem expectativas de que a pessoa vai tratar você de maneira diferente e especial. Cada pessoa é única e talvez a maneira dela demonstrar apreciação, por exemplo, seja diferente da sua. Talvez ela está demonstrando que te ama, que te aprecia, que está grata, mas você não está conseguindo perceber porque a forma de demonstração das pessoas é diferente. E aí talvez tu está preocupada, não está se sentindo valorizada, mas isso nem significa que a pessoa não está valorizando. Só que como a gente nunca sabe qual é a forma do outro, o que é o melhor para nós é não buscar essa aprovação. Se eu não buscar aprovação, eu não tenho uma expectativa, logo eu não tenho uma frustração. Ou pode ser realmente que determinadas pessoas não apreciem mesmo ou não notem o que você está fazendo. Você deve continuar fazendo porque você faz aquilo porque sabe que é parte da sua missão, que lhe dará combustível para conseguir seguir a sua vida. Então, conquistar os seus objetivos e espalhar o bem. Quando nós temos clareza dos nossos objetivos, da nossa missão, que nós estamos fazendo bem e nós não buscamos a aprovação do outro, a vida funciona melhor. Mesmo que os outros não estão concordando, mesmo que os outros não estão demonstrando, mesmo que qualquer coisa, nós seguimos dentro da nossa perfeição. Lembre-se de que o essencial está sendo alimentado pela sua intenção e pelas suas ações. Estou fazendo isso? Tá tudo certo, não importa o que os outros estão pensando, falando ou avaliando. Se considerarmos nossas ações, que as nossas ações precisam de aprovação, ficaremos sem energia. Sabe por quê? Porque a aprovação alheia tem uma capacidade muito limitada de nos dar força. A aprovação dos outros nos dá força por um curto período de tempo, nos dá motivação por um curto período de tempo. O que vai ser uma motivação eterna, o que vai ser uma motivação para a nossa vida toda, é a motivação que vem de dentro, não a que vem de fora. Motivação que vem de fora dura muito pouco. Eu me sinto motivada, eu vou lá e faço, logo eu me sinto desmotivada novamente. Ou eu fico sempre nessa busca do vídeo, da frase, da fala de alguém para me motivar. E isso é péssimo. Eu preciso aprender a me automotivar. Não podemos contar com o tipo de fonte de energia externa vulnerável e fraca. Pelo contrário, temos que buscar uma fonte de energia robusta, sustentável, autossustentável, né? Que a gente possa ir aí alimentando. Que se autoalimente, eu coloquei. E é isso que nós vamos conseguir com fontes de energia como a natureza, a nossa essência mais íntima, a nossa espiritualidade, Deus. Então, aonde buscar essa fonte de energia inesgotável? Nesses lugares. Se tivermos uma fonte geradora de energia autêntica, podemos usufruir dessa energia, que é o momento presente, trocando experiências com a vida e com pessoas. Isso funciona muito bem. Só o que não dá é querer que as pessoas nos alimentem com a energia dela. Então, nunca colocar essa responsabilidade para o outro, nunca esperar nossa felicidade pelo outro, saber que isso é uma responsabilidade nossa. Pense bem, se você fez alguma coisa para que seu marido fique feliz e ele parece nem ter notado, nem ficado grato, não importa. Se você acha que aquilo fez bem a ele, a sua missão está cumprida. Reconheça quando a motivação não é a das mais puras. Corrija essa inclinação mental de querer ser reconhecida ou de querer algo em troca. Você fez algo para o seu marido, né? Eu dei aqui um exemplo. Hoje eu vou levar café na cama pro meu marido.
porque vai fazer bem pra ele tá doentinho, porque é uma demonstração de amor. Aí eu levo e ele nem dá muita bola. Daí eu fico... E ao longo do dia ainda dou uma alfinetadinha. Eu fiz para receber aprovação ou eu fiz para ele se sentir bem? Se eu estou fazendo com o desejo genuíno de fazer o outro se sentir bem, de fazer bem para o outro, e eu fiz, missão cumprida. Não importa se o outro demonstrou ou não, não importa se o outro falou ou não, não importa se o outro agradeceu ou não. Quando a busca é disso, a busca está sendo por fazer bem para mim e não fazer bem para o outro. Então existem os momentos que a gente vai estar numa busca do bem para nós, sim, mas no momento que eu estou fazendo bem para o outro, eu tiro a minha expectativa, eu tiro os meus desejos de ser reconhecida, de ser agradada, e eu olho realmente, estou fazendo bem para essa pessoa. No caso do exemplo, eu gosto de dar exemplos porque eu acho que fica mais claro de você conseguir aplicar na tua vida, né? Então é isso, vou fazer o bem pro outro sem esperar que ele diga que tá bom, que ele elogie, que ele agradeça, e principalmente nunca vou usar isso para jogar na cara de alguém. Ah, porque eu fiz tal coisa para você e você não retribuiu. Ah, porque eu fiz tal coisa para você e você não agradeceu. Isso é altamente destruidor da tua energia e da energia das pessoas que estão com você. Isso te faz se tornar uma pessoa com dificuldade de relacionamentos. E aí tudo vai por água abaixo. Escolha sempre o que você quer fazer para o outro e faça. Eu gosto de colocar, né, aonde eu aprendo as coisas. E eu aprendi muito isso, eu coloco aqui com o meu irmão, que foi uma grande fonte de inspiração na minha vida. Quando eu penso em energia, eu penso muito nele, né? Ele tinha aí todas as suas limitações, mas ele era uma pessoa que sempre estava com muita energia. E a imagem dele que veio imediatamente na minha cabeça é dele feliz, dele com energia, dele sempre disposto. Mesmo que faz muito tempo que eu, né, perdi ele, a imagem dele é muito viva para mim. E é uma imagem de energia, uma imagem... E eu sempre falo, né, que se a gente soubesse que o nosso prazo de validade aqui nessa terra fosse curto, a gente daria mais valor. A gente se preocuparia menos com essas coisinhas de aprovação e... Se a gente ia usar melhor as horas da nossa vida. Como a gente acha que a nossa vida vai durar bastante, a gente fica gastando energia com coisas que não são importantes. Agora, se hoje você tivesse um diagnóstico aí que você ia viver mais 2 anos, o que tu ia fazer nesses 2 anos? Tu ia ficar perdendo teu tempo com coisas que tu perde hoje? Pensa nisso. É uma ótima reflexão. Se hoje eu fosse no médico e ele me dissesse que eu ia viver mais 2 anos, o que eu ia fazer e o que eu não ia fazer? Então eu acho que esse valor que o meu irmão dava para a vida estava muito relacionado com ele saber que a doença dele era degenerativa. E eu aprendi muito com isso com ele. Então, aproveitando os dias, aproveitando as horas, não se importando com coisas que a gente não deve se importar. Eu até coloquei aqui. Por ele ter sido o filho mais velho, segui muito os seus passos quando eu era criança. Sabe o irmão mais velho, né? A gente se espelha no irmão mais velho. Suas atitudes diante das dificuldades me mostraram desde muito cedo que para ser feliz basta decidir ser feliz. Não precisamos de valores externos, precisamos de nós. Ele era um exemplo de alguém conectado à sua fonte de energia. Não precisava de nada externo para que o Tadeu ficasse feliz. Era como se ele estivesse plugado direto na fonte, sem intermediários. Quando penso nele, todas as minhas pequenas dificuldades se dissipam. Vejo o que não preciso e dou mais atenção àquilo que tenho, porque são essas coisas que definem quem eu sou. Não preciso que as coisas funcionem sem problemas, exatamente como eu quisesse. Posso me conectar à minha fonte de energia e a qualquer instante, e essa mesma fonte que era a fonte de energia do Tadeu, que é a fé, né? Que é o amor,
que são as coisas que não são terrenas, que não são materiais. Não deixe escapar a mensagem de que a vida tem, sim, desafios. Vamos ter desafios, né? Às vezes vão existir coisas difíceis na nossa vida, mas isso não vai tornar a nossa vida menos brilhante. A diferença em encarar a vida como fácil ou difícil não tem a ver com a quantidade de desafios, mas sim com o seu olhar sobre ela. Vou destacar essa frase aqui. Olha só, vou falar de novo. A diferença em encarar a vida como fácil ou difícil não tem a ver com a quantidade de desafios, e sim com o seu olhar sobre elas. Uma das pessoas que eu conheço que mais teve desafios foi o Tadeu, e ele sempre tinha um olhar positivo para as coisas. Sempre olhava e aproveitava os momentos da vida. Então, às vezes a tua vida não é mais difícil do que a vida das outras pessoas. Não é a quantidade de desafios que tu tem, e sim o como você olha para eles. Além dessa qualidade, o que desenvolvi também foi a aceitação, a inclusão do diferente. Meu irmão não andava, não se locomovia. Isso era diferente do que a maioria das famílias vivia. E eu aceitava naturalmente ter essa condição diferente da maioria. Não ligava para o olhar das pessoas quando passávamos numa cadeira de roda. O meu amor aceitava acima de tudo. Olha que importante isso, né? Quem tem alguém com problemas na família sabe que a gente passa nos lugares, as pessoas olham, falam. Eu nunca me importei com isso, eu sempre tive orgulho do meu irmão, sabe? Eu nunca tive vergonha ou a gente deixou de fazer algo, não. Eu ia pra escola junto com ele, eu tinha orgulho, eu queria na hora do intervalo ir pra junto dele, né? Então, às vezes, as pessoas, elas julgam e têm um olhar diferente sobre as dificuldades do outro porque elas não viveram. Quando elas vivem, elas criam automaticamente uma aceitação melhor. E isso faz com que as pessoas se tornem melhor. Nunca me senti privada de fazer coisas por ter que fazer companhia para o meu irmão. Se ele não pudesse ir brincar no escorregador, eu ficava feliz de ficar sentada numa mesa jogando baralho com ele, que era uma atividade que ele podia fazer. Lembro-me de um vídeo que assisti quando eu já era mais velha, eu já nem tinha mais o meu irmão, mas esse vídeo fez bastante diferença para minha vida. Era um vídeo de uma mãe que descobriu logo que o seu bebê nasceu que ele era cego. E o médico foi dar essa mensagem para ela, e o médico conta para ela, e ela começa a chorar, fica desesperada, e ela fala pro médico assim: como que eu vou fazer? Como que eu vou criar uma criança cega? E o médico diz para ela: esquecendo que ela é cega. Faça tudo normal. Crie ela como uma criança normal. Esqueça que ela é cega. Gente, esse vídeo tocou muito forte no meu coração, assim, porque foi isso que eu aprendi com os meus pais. O Tadeu não era uma criança diferente para nós. Ele era normal e tudo o que as outras pessoas faziam, nós achávamos uma forma de fazer com ele. Isso, inclusive, tem muito a ver com a minha criatividade, que eu sou uma pessoa muito criativa. Porque eu sempre busquei brincadeiras, eu sempre busquei ações, sempre busquei coisas que pudesse incluir. Então, eu não deixava de fazer, e eu aprendi isso com os meus pais, obviamente, né? Eu não vi os meus pais deixando de fazer, eu vi os meus pais incluindo. Eu coloquei aqui, e isso também nos fez melhor como irmãos. Isso fez com que eu aprendesse desde muito cedo a criar em mim uma mentalidade de inclusão. Passe um tempo refletindo sobre isso. Empatia e compaixão. Eu diria que essas duas palavras você ganha uma chave valiosa para acessar a fonte de energia inesgotável. Quando você tem empatia e compaixão, a tua energia melhora. Quando você tem empatia e compaixão, você se torna uma pessoa mais fácil de se relacionar, uma pessoa mais agradável. Empatia significa entender o outro, conseguir se colocar no lugar do outro, mas sem se perder nisso. Então, olha a importância. Quando eu vou ser uma pessoa empática, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa, eu vou entender o momento dela, eu vou tentar pensar com a cabeça dela, porém eu não vou entrar na dor dela.
Se eu sou uma pessoa empática e eu sinto a dor do outro, eu destruo a minha energia e principalmente eu não ajudo o outro. Quando eu sou uma pessoa empática, avalio, entendo, mas do lado de fora eu tento ajudar essa pessoa, eu estou fazendo o bem para ela e o bem para mim. Então a gente tem que cuidar para não ser um empático melancólico. Aquele empático que, ai, é verdade, sim, vem aqui, vamos chorar junto e eu te entendo. Não, eu tenho que ser aquele empático motivador, aquele empático que vai lá, sente, entende e acha uma forma que respeite aquela pessoa, mas que ajude ela a sair daquele momento, que ajude ela a ter um momento mais feliz, que ajude ela a ver a vida com uma perspectiva melhor. Então, seja esse empático e não aquele empático que se abraça e chora com o outro. Precisamos estar fortes e coesos para sermos úteis. De nada adianta nos autocomisserarmos, né? Ficar com dor do outro e ao invés de ajudá-lo. Então não adianta eu ficar, nossa, que dificuldade, é isso que eu expliquei, tá? Compaixão, por sua vez, não quer dizer ter pena do outro. Compaixão e pena são totalmente diferentes. Não adianta sentir pena, dó, ai, coitado. Não. Compaixão não é sentir pena. Essa atitude de pena tem uma superioridade atada nela. Quando você sente pena, dó dos outros, você está se sentindo superior. Pensa nisso. É melhor, você está se achando melhor do que as outras pessoas. Então você passa a ter pena dela. Pena não é compaixão. Compaixão parte do princípio da igualdade. Somos todos iguais em nossas qualidades e também em nossas falhas. E por isso podemos ter compaixão por aqueles que sofrem. Sabemos muito bem que poderíamos estar no lugar daquela pessoa. Muitas vezes já passamos por aquilo. E então a compaixão surge porque não queremos que o outro passe pela mesma situação. Vou sugerir um livro para vocês aqui. Autocompaixão. Se nós precisamos ter compaixão dos outros, nós precisamos ter compaixão primeiro de nós mesmos. É olhar com amor para as nossas vivências, para as nossas atitudes. Esse livro fala muito sobre isso. Não foque nas limitações das pessoas. Veja o quanto de potencial cada uma delas tem. Então eu nunca olhei os problemas do Tadeu, eu olhei os potenciais. Ele era muito inteligente, então a gente utilizava muito disso, a gente fazia brincadeiras, conversas, jogos. Eu aprendi muito de computador, de tecnologia com ele. Então não olha as limitações, e sim o potencial. Crie empatia e compaixão por quem não consegue desenvolver os seus potenciais. Lembre-se de que você já esteve em um local, um dia, ou que ainda pode estar num local de não conseguir fazer algo. E faça tudo o que puder para contribuir para melhorar a situação do outro. Aprendemos em família a mostrar para o Tadeu que ele era perfeito, exatamente como ele era, porque o tratávamos como igual, mesmo nas suas diferenças. Graças a essa atitude, ele jamais se sentiu rejeitado ou deslocado. Fico sempre muito grata ao Tadeu e gostaria de mais uma vez dedicar a ele qualquer virtude que eu tenho desenvolvido na minha vida. Graças a ele, tive a energia para continuar em ação. Muitas vezes eu me pego imaginando como ele teria orgulho da pessoa que me tornei. Ele sempre me estimulou a me superar. Dizia que eu devia ir para a aeronáutica. Não sei porquê, mas ele sempre falava isso. Ele também secava as minhas lágrimas rapidamente nos momentos de angústia. Não com as suas mãos, mas com uma frase que ele sempre dizia: Maninha, você é muito mais bonita sorrindo. Então eu sempre aprendi com ele que quanto mais eu sorrisse, quanto mais positiva eu seria, mais fácil as coisas da minha vida seriam. Então, eu até hoje me emociono, mas eu gosto demais de falar sobre ele,
Porque eu sei que muitas das minhas características, muitas das coisas boas que eu tenho hoje, eu devo a esse relacionamento. Então, num curto período da minha vida, eu reclamei por ter perdido o Tadeu. E obviamente que se eu pudesse fazer a escolha, eu gostaria de viver com ele hoje. Porém, eu busco colocar minha energia em tudo que eu aprendi. Eu sou muito grata por ter vivido 17 anos ligada a ele. Então, eu acho que essa é uma forma que eu gostaria de passar para vocês. Que vocês possam tirar o lado positivo de todas as coisas, que vocês possam aprender com os problemas e que vocês possam valorizar as coisas mesmo que às vezes elas já passaram. Às vezes tu nunca mais vai ter essa oportunidade, mas o que isso te trouxe de bom? E não o que trouxe de ruim, né? Então é uma perda, talvez a maior perda da minha vida até hoje, talvez não com toda certeza. Porém, o que isso me traz de bom? E quando eu avalio a minha empatia, eu sei que a minha empatia está ligada ao meu relacionamento com ele, com as suas dificuldades. Quando eu vejo, eu amo ser uma pessoa empática, eu amo a compaixão, mas eu aprendi com ele, com o momento difícil da minha vida. Quero que você seja tocada por essa energia. Se você não tem um Tadeu na sua vida, espero que um dia encontre alguém que seja um exemplo vivo de uma pessoa inspiradora e abençoada. Se você ainda não encontrou alguém assim, compartilho com você toda a energia abundante que transborda desse meu amor pelo Tadeu e por tudo que eu aprendi com ele. Então, às vezes os exemplos da nossa vida falam muito com as outras pessoas. E eu acabo abrindo muito sobre isso no livro, né? Sobre esses detalhes, para tentar ajudar mesmo você. E porque me ajudou muito durante toda a minha vida. Diferente de você, apesar de igual. Se tem uma coisa que gosto de fazer, é analisar as coisas. Adoro saber que somos todos iguais, que temos a mesma essência e que no fundo queremos todos ser felizes. Então, quando você fica julgando uma outra pessoa, não é legal. Agora, quando você avalia, você se torna melhor, você se torna uma pessoa mais coerente, você aumenta o teu campo de visão. E se você fizer essas análises, você vai perceber que no fundo, todas as pessoas têm o mesmo objetivo. Elas estão em busca da sua felicidade. E às vezes a busca da felicidade do outro pode estar te incomodando. Só que não é justo, porque você também está na busca da sua felicidade. Porém, nós buscamos a nossa felicidade de acordo com a nossa bagagem, de acordo com os conhecimentos que nós temos. E às vezes a busca da felicidade do outro não é da mesma forma que você busca. Ai, bicho! Uma libélula, nada demais. Então, às vezes, você vai buscar a felicidade diferente do outro e por não respeitar o outro, você faz um julgamento. Mas deixe o outro buscar a felicidade dele da forma que ele quiser. Ao mesmo tempo, nós somos iguais, buscando a nossa felicidade, porém nós somos diferentes porque nós fizemos coisas diferentes para buscar a nossa felicidade. Adoro essas ideias paradoxais, mas que na verdade não são assim tão paradoxais. Se formos analisar melhor, somos todos iguais. Quero ler aqui. O que quero dizer ao constatar que somos tão diferentes é que somos diferentes na forma como nos apresentamos no mundo. Nossas atitudes, nossas ações, nossos sentimentos, nosso olhar. Cada um de nós é um universo completo, único e singular. A beleza disso tudo é valorizar essas diferenças, mesmo sabendo que bem lá no fundo somos todos iguais. Por que devemos valorizar as diferenças então? Porque somente sendo quem nós somos, em toda a nossa autenticidade, conseguiremos nos expressar de maneira genuína. Então é importante a gente saber que somos diferentes, porém conhecer quem nós somos, para daí nos expressarmos e vivermos na nossa forma mais real e genuína.
E somente sendo nós mesmos poderemos olhar o mundo e agir nele, desenvolvendo um respeito pelo que é diferente de nós. Então eu acho que nós estamos num momento da nossa vida que nós precisamos muito disso, inclusive. Porque, vou colocar aqui, precisamos possuir a nossa identidade e expressá-la, não para sermos mais do que alguém, como sua postura dominante e egoísta, mas para expressá-la, para colorir o mundo com a nossa influência, ao mesmo tempo que permitimos que outras identidades também se expressem e interajam com a nossa. Então, aprender com o outro, mas também ensinar o que nós temos de bom. Encontramos a energia em ser quem somos e não em imitar outras pessoas. Gurias, queria muito falar isso para vocês. Sejam genuínas, sejam autênticas. A verdadeira energia está em ser quem você é. Você pode aprender, você deve estar aberta para conhecer as diferenças, você deve abrir-se para outras identidades, conhecer, ouvir, né? Nunca julgar, mas você tem que ser você. A mesma coisa que você não vai fazer com o outro, não vai julgar, não vai cobrar, não deixe que os outros façam com você. E se alguém fizer, tá tudo bem, mas seja você. Olha aí, a Denise também tem um grande exemplo na vida dela. É isso, mas a gente não precisa esperar esses exemplos, né? Na nossa família, na nossa vida. Nós podemos já sermos pessoas empáticas, pessoas com uma compaixão boa, né? Tanto com o outro como com nós mesmas, com os exemplos que a gente já ouviu. Ganharemos ainda mais energia quando interagimos com outras pessoas, permitindo que elas também sejam elas mesmas. Então, nós vamos ter muito mais energia quando nós formos reais e autênticas, e nós vamos ter mais energia ainda se nós permitirmos que os outros sejam eles mesmos. Então, para de querer mudar todo mundo, que todo mundo seja igual a você, que o teu marido mude, que o teu pai mude, que a tua mãe mude, que o teu filho mude. Não. Aprenda a interagir com essas diferenças. Quanto mais você souber se relacionar com pessoas diferentes de você, mais feliz você vai conseguir ser. É muito difícil alguém que apareça na tua vida que vai te tirar do teu rumo, ou que vai fazer com que você seja outra pessoa. Então, às vezes está muito relacionado, né? Eu quero que os outros mudem, daí eu tô sempre querendo mudar. Eu quero que os outros mudem, daí eu vejo alguém diferente, eu já quero mudar. Eu quero que os outros mudem, então eu tô sempre insatisfeita com quem eu sou. Começa por você, começa se aceitando, melhorando, se autoconhecendo e aceitando as outras pessoas. Então, autenticidade em ser quem você é e permitir que os outros sejam eles mesmos. Assim como eu tenho a minha fonte de energia, aquilo que me alimenta e me dá força, o outro também tem. E às vezes não é a mesma. Somente quando estimulamos e fortalecemos a nossa fonte de energia, permitimos que o outro faça o mesmo. Viveremos então uma vida cheia de energia, vibrante e positiva. Se adotarmos essa postura de maneira consciente, não precisaremos mais nos proteger de medos e inseguranças. Não precisaremos mais cultivar rancor, inveja, ciúme. Cada um é um e tem o seu jeito de se expressar. Não adianta eu querer ser você ou ter as coisas que você tem, assim como não adianta você fazer isso comigo. Somos únicas e por isso nos expressamos de forma única e obtivemos resultados únicos também. Não se compare a ninguém, apenas celebre as diferenças. Coloque a sua energia ao favor da vida, a sua vida e a vida dos outros. Lembre-se, é preciso empatia e compaixão pelo outro, aceitação de que há diferenças no mundo e por isso precisamos ser flexíveis e receptivos. Então eu acho que hoje esse capítulo falou muito sobre
sermos nós mesmos, mas principalmente, né, nos respeitar e respeitar os outros. A empatia e a compaixão está muito relacionada ao respeito. Então, ser menos julgador, ser mais aberto, ser mais confortável para as pessoas, né? Ser mais relacionável, como diz o nome do capítulo. Então eu espero que você faça algumas reflexões, que você faça os exercícios do capítulo 9, que você possa olhar com mais apreço por tudo que tu viveu e pelo que você vive hoje, e principalmente pelas pessoas que se relacionam com você, né? Se nós fizermos isso, nós vamos ter relações mais saudáveis, nós vamos ter a nossa energia renovada todos os dias e nós vamos estar conectado aí com a natureza, com Deus, com a tua fonte de energia, e nós vamos conseguir fazer o bem em todo lugar que nós estivermos. Tá bom? Então vou subir agora a frase que eu escolhi aqui hoje durante a leitura no YouTube, no Instagram, para você comentar, e vou subir o vídeo lá no YouTube também. Para que esses vídeos possam chegar para mais pessoas, é legal que você possa ir lá no canal do YouTube, se inscrever, acionar o sininho, que você possa comentar lá na live. Quanto mais a live está comentada, mais ela chega para pessoas. E se você quer enviar para alguém em especial, você também pode copiar o link e enviar. Tá bom? Você que está assistindo o livro, se quiser adquirir o livro aí na promoção, você consegue enviar uma mensagem para o WhatsApp e comprar o livro, que custa 40 por 25, tá? Então é uma promoção exclusiva para quem assiste às lives, mas daí para isso tem que ser pelo WhatsApp. O WhatsApp é 49, anota aí, 49 98414 7227. Você vai mandar um WhatsApp aqui nesse telefone e aí você consegue comprar o livro por R$25 e o livrinho de exercícios por 5. Então é uma promoção para vocês que assistem a live, poder ter o livro nas mãos, poder fazer a leitura, mas principalmente praticar os exercícios, tá? Então é um presente e uma forma de poder também agregar aí na vida das pessoas. Se você quiser o livro, é só mandar essa mensagem, tá bom? Beijos, um excelente final de semana, um final de semana de luz, de muita energia, que você possa olhar com mais amor para você e que você possa aceitar melhor as diferenças de todas as pessoas que convivem com você e que você vai ter a oportunidade de conhecer nesse final de semana. Segunda-feira, 7 horas da manhã, nós voltamos aí falar do capítulo 10. Beijos, beijos, fiquem com Deus.